A videoaula de hoje tem como objetivo falar sobre o circuito elétrico e seus componentes. Este material foi retirado do acervo online do estado de Pernambuco. Corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É o fluxo ordenado de elétrons livres dentro de um condutor, quando entre as extremidades desse condutor tem uma diferença de potencial ou também que nós chamamos de voltagem. Aqui nós temos os exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós estamos percebendo que dentro desse condutor nós temos elétrons de uma forma desordenada, que está com movimento desordenado. Nesse daqui, abaixo, os elétrons estão com movimento ordenado. Portanto, embaixo nós estamos tendo uma corrente elétrica. Para esse movimento ser ordenado, há necessidade de uma diferença de potencial ou voltagem. O circuito elétrico, ele necessita basicamente de três componentes. Primeiro é o gerador. O gerador, ele é o dispositivo que mantém essa tensão elétrica e produz a corrente elétrica. Nesse caso, nós temos as pilhas, as baterias, são os nossos geradores. Nós temos os condutores, que são fios ou cabos que ligam esse circuito, que faz conexão entre as outras partes. Ele nós chamamos de condutores. Temos o resistor, aquele que vai controlar a intensidade da corrente elétrica. Neste caso, nosso resistor é a lâmpada incandescente. Aqui no seu interior aqui, nós temos uma resistência. E aí, a corrente elétrica passa nessa resistência, ela vai transformar essa eletricidade em energia luminosa. Temos também a chave. A chave é o equipamento que vai ligar ou desligar o circuito. Mas o que seria essa questão de ligar ou desligar o circuito aberto e circuito fechado? Circuito aberto é quando não há corrente elétrica. Assim, a lâmpada não está acesa. Então, quando essa chave, esse interruptor que nós temos lá na imagem, ele está aberto, a corrente não passa na lâmpada. Portanto, a lâmpada fica desligada. Quando ele se fecha, a corrente elétrica passa, chega à lâmpada e dessa forma a lâmpada acende. Então, nós falamos de circuito aberto e circuito fechado. O circuito também pode ser em série ou paralelo. O que é circuito em série? Aqui nós vamos ver que nós temos a pilha, que seria o nosso gerador. Nós temos o fio condutor, a chave, e a energia, quando ela vai sair deste polo até este, nós vamos verificar que vai ter um único caminho. Então, a corrente é a mesma, que vai passar na lâmpada 1 e depois vai passar na lâmpada 2. Veja a imagem aqui. Nós temos a corrente saindo daqui, indo na lâmpada 1, lâmpada 2 e lâmpada 3. Por acaso, se essa primeira lâmpada se queimar, as demais lâmpadas não vão acender, porque essa energia não vai conseguir chegar nas demais lâmpadas. Este é um caso que acontece muito nos pisca-pisca de Natal. Eles estão ligados em circuito em série. Se um desses componentes, uma dessas lâmpadas queima, as demais lâmpadas também acabam se queimando, que vem posterior a essa corrente. Nós temos circuito em paralelo. O que seria o circuito em paralelo? Aqui vocês veem essa conexão. A corrente sai desse polo positivo. Quando a chave está ligada, ela consegue chegar às lâmpadas. E aí chega aqui, essa corrente ela se divide, se bifurca. Se acaso essa lâmpada de baixo queimar, ainda vai ter como a corrente chegar nas demais lâmpadas. Não impede essa corrente chegar às demais lâmpadas. Ou seja, essa lâmpada pode queimar, que as demais lâmpadas continuam funcionando se o circuito ficar fechado. E nós vamos fazer uma pergunta que vai ajudar muito vocês a responderem o material de vocês. Como devem ser as ligações elétricas da cozinha da sua residência? Então, se imaginar na sua residência, como que vai ser? Ela vai ser um circuito em série, em paralelo? Como que vai ser esse circuito? As ligações da nossa cozinha estão ligadas em paralelo, pois elas funcionam de forma independente.
Por exemplo, se eu ligar uma lâmpada e que a casa, essa lâmpada queimar, isso não vai impedir o funcionamento da tomada, de outra lâmpada. Isso significa que o circuito da minha casa ela está em paralelo e quando uma deixa de funcionar, não interfere no funcionamento dos demais aparelhos. Dentro do circuito nós temos muitos condutores e isolantes. Quem são os condutores? Esses condutores são materiais que têm uma grande quantidade de elétrons. Eles, por esse motivo, por ter essa grande quantidade de elétrons, eles conseguem circular a corrente elétrica com grande facilidade dentro dele. Os materiais isolantes não têm essa característica. Os elétrons estão mais firmes, mais fixos, então são materiais que resistem à corrente elétrica. Um exemplo de condutor são os metais. Então, a gente pode ver que nos circuitos mostrados anteriormente, a maioria das ligações eram feitas com os condutores feitos por metais. Falando de metais, nós temos bons metais que são ótimos condutores, que seria a prata, o cobre, são materiais que têm grande condutividade. Um outro material de grande condutividade é o ouro. Não sei se você sabe que com os equipamentos eletrônicos, principalmente computadores, no seu interior tem pequenos fios de ouro, por causa dessa grande condutividade elétrica que apresenta esse material. Condutores elétricos também pode ser soluções eletrolíticas. O que seria isso? Você pega a água, aumentar a quantidade de sal, ela vai ter muitos elétrons livres, íons, livres, e isso vai permitir também a condução de corrente elétrica. Isolantes. Quais seriam exemplos de isolantes? Nós temos a madeira, ela é um isolante, o vidro é isolante, a porcelana também é um isolante. Os isolantes elétricos, eles são muito utilizados. Então, se você olhar uma ferramenta, as ferramentas em geral, elas têm um metal e onde a gente segura, aí a gente percebe a presença de um isolante, de um plástico, para impedir choques elétricos. Até a próxima videoaula.